também conduzindo os trabalhos lá em Guaianazes. E Deus tem me concedido algumas dádivas, né, alguns privilégios que certamente eu não sou merecedor. De poder visitar as nossas igrejas, né, estar aqui para mim é uma grande honra. Ontem, para a glória de Deus, estava na nossa igreja ali no Dorali. E eu sou muito grato a Deus, meus irmãos. Sou muito grato a Deus pelo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Ele ainda há de fazer na vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus já tem falado, desde o primeiro dia desta campanha, Deus já tem manifestado da sua graça, manifestado do seu poder sobre as nossas vidas. E por onde eu tenho passado, eu tenho pedido muito a Deus, primeiro para que eu não grite muito, né? A gente tem essa característica. Eu falei, Senhor, eu não quero gritar, Senhor. Eu quero poder ser claro na minha mensagem, para que haja um entendimento, para que você não venha na igreja ansioso apenas para que o óleo seja derramado sobre a sua vida, para que você seja revestido de um poder, mas sem entender o porquê desta unção e para que esta unção ela serve, qual é o propósito, qual é a finalidade que Deus liberou essa palavra sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. A importância de entendermos o óleo da unção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Então, eu quero nessa noite, louvado seja o Senhor, falar de duas coisas, de duas passagens que são específicas, para que nós possamos compreender acerca da importância da bênção familiar, a importância de termos Deus como Senhor da nossa família, como Senhor da nossa casa, como Senhor do nosso casamento. Mas não apenas falar de Deus, Deus Ele é bom, Deus Ele está em todo lugar. Não, meu irmão, eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de decisões que você tem a tomar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu lar. E essas decisões, elas não são tomadas sem antes o Senhor ser consultado. Porque se isso acontecer nas nossas vidas, certamente, Deus é Senhor da nossa casa. Deus, Ele governa na nossa casa. Por isso que nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos ter ali um que decide, um que planeja e um que simplesmente vem e invalida. Não. Deus tem um propósito também para a sua união. Deus também tem um propósito também para o seu casamento. Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus tem um plano. Afinal, nós não conseguimos nem escolher os filhos. Não adianta nós escolhermos, não, vai ser menina, eu quero menina. Não, Deus, Ele determina tudo. Todas as coisas. E do mesmo ventre saem filhos totalmente diferentes, com características diferentes, com propósitos diferentes. Esta é uma prova da grandeza do nosso Deus. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos folhear um pouco, até que possamos compreender. Lá no livro de Gênesis, é uma passagem muito conhecida. Gênesis, no seu capítulo de número 37. Aleluias. Todos acharam? Eu vou esperar todos encontrarem. Alguns ainda estão folheando. Porque não há necessidade de nós termos pressa. Há necessidade de nós termos atenção e sermos diligentes naquilo que Deus tem para falar. Gênesis, no seu capítulo de número 37, está escrito assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos,
apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles ao seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo os seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no. E já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi e peço-vos. Tive um sonho. Estávamos atando os feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam-se perante mim. Quando contou o sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e a tua mãe e os teus filhos e os teus irmãos inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no seu coração. Essa é a primeira parte desta mensagem, porque nós estamos falando aqui de relacionamento familiar. Nós estamos falando de um cotidiano, de uma família que se inicia entre um homem e uma mulher, e os filhos vão chegando, cada um com a sua característica, cada um com o seu perfil, cada um com o seu temperamento, e os relacionamentos vão sendo ali constituídos. As relações, a intimidade, o pai, ele sabe quem é mais ali, mais nervoso, quem é mais cauteloso, quem é aquele que ele pode pegar no colo, abraçar e beijar, e quem é aquele que ele não toca, mas ele sabe que tem muito amor entre ele e o filho. Ele sabe, ele conhece a característica. Tem aquele filho que é mais sentimental, que chora por qualquer coisa, mas tem aquele que fecha ali a sua face e encara qualquer situação. Essa é uma característica da família. Tem aquele filho que se inclina mais para o pai, tem aquele filho que se inclina mais pela mãe, tem a filha que passa o dia inteiro com a mãe, mas quando o pai chega, ela larga a mãe e vai para o pai, e a mãe às vezes morre de ciúmes, fala: eu te carreguei 9 meses na barriga, eu senti as dores, e você, quando vê o seu pai, você me larga aqui. Isso é cotidiano familiar. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que José, ele tem 2 sonhos que representam a revelação do propósito de Deus, mas não na vida de José. O propósito de Deus nunca foi na vida de José, de exaltar José, de fazer José um grande ser, um homem a ser adorado, a ser idolatrado. Não. O propósito não estava para José. Mas Deus estava cumprindo uma aliança feita em Abraão, que havia dito para Abraão: Abraão, tão somente temei a mim, tão somente seja tu uma bênção. Eu abençoarei e farei de ti pai de grande nação, de uma grande multidão de nação.
A palavra que nós acabamos de ler, ela vai dizer que José ele tem 2 sonhos. Ele comenta esses 2 sonhos. E é interessante que entre os seus irmãos causa motivo de inveja, de ódio. Mas a Bíblia termina ali o verso de número 11, dizendo que Jacó, ao ouvir aquele sonho, Jacó guarda em seu coração. E a minha primeira pergunta nessa noite: o que você tem guardado da parte de Deus, que Deus tem entregado para você, para a sua casa, e você tem verdadeiramente guardado dentro do teu coração, e tem vivido por essa palavra, tem vivido por essa revelação, tem caminhado, tem criado os teus filhos, tem orientado a tua casa por baixo desta palavra? O que você tem verdadeiramente guardado no seu coração? Porque a palavra, a história, ela vai nos dizer que José agora, ele vai iniciar o propósito de Deus da pior maneira que um homem pode iniciar. Porque a Bíblia diz que José, ele tem esses 2 sonhos, mas ele começa a caminhada ao propósito e ao cumprimento do propósito do Senhor dentro de uma cisterna, no lugar escuro, no lugar onde não há expectativa de vida, no lugar onde, para ver o sol ou a claridade, só olhando para cima e desejando que alguém ouça a voz, o grito. E a palavra, ela vai nos dizer que quem lança José dentro dessa cisterna não são os seus inimigos, não são os seus vizinhos, não são os midianitas, não são os filisteus, os amorreus, os cananeus, não. A palavra do Senhor, ela vai dizer que os seus próprios irmãos, a sua própria família, lança José na cisterna. Havia um plano, havia um desejo de que a vida de José ela fosse tirada. Mas Rúben, ele diz: não vamos cometer isso, porque a gente não vende. E eles avistam uma carreata, uma caravana de ismaelitas, e eles vendem. E a pior forma que José ele chega no Egito, ele chega dentro de uma jaula, porque era assim que se levava os escravos, amarrado, em busca de viver o propósito, ou na esperança de viver o propósito que Deus tinha através da vida dele. É interessante que José não tem o entendimento ou a revelação daquele sonho, mas Jacó, que era o seu pai, tinha experiência com Deus. Quando José conta o sonho, Jacó ele diz: porventura eu e a sua mãe, todos os seus irmãos, se curvarão em terra perante a ti? É isso que você está dizendo com esse sonho? Eu não sei, a Bíblia não diz se Jacó foi orar, se Jacó se retirou ao monte, se foi tentar buscar um entendimento acerca desta revelação. A Bíblia só diz que ele guardou no coração. José chega agora no Egito como escravo. Ele não chega com uma comitiva, mas ele chega e é vendido ao Egito como escravo. A história nós já sabemos. Ele é preso, ele é acusado de uma tentativa de estupro, ele passa dias difíceis, terríveis na cadeia, porém, havia um propósito da parte do Senhor
sobre Israel. E as lutas, as aflições, as dificuldades, as angústias vividas por José não foram suficientes para fazer com que José blasfemasse ao nome do Senhor, para fazer com que José levantasse a voz aos céus e clamasse ou murmurasse acerca do Deus do seu pai, do Deus do seu avô, do Deus do seu bisavô. A Bíblia não registra nenhum momento de murmuração de José. Mas nós sabemos que a história de José é uma história de pleno sofrimento. Porque ser abandonado pela família, por ser largado pela família, é o pior desprezo que você pode viver. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que quando Deus está presente na minha família, na sua família, na minha casa e na sua casa, ainda que o homem me despreze, ainda que o homem me abandone, o meu Deus jamais me abandonará, o meu Deus jamais esquecerá do propósito que Ele tem para a minha vida e sobre a minha vida. José agora está no Egito como escravo, mas por onde José passa, José tem algo da parte de Deus que se chama governo. José tem o governo, a autoridade sobre a sua vida. José passou na cadeia e na cadeia, na prisão, José tornou-se ali a pessoa referência para organizar ali todos aqueles prisioneiros. Lá na prisão, José tem um momento da parte do Senhor, onde Deus traz a ele a revelação de 2 sonhos. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que o tempo de sofrimento da minha vida, o tempo de dificuldade da minha vida, o tempo de luta da minha vida, não define quem é o meu Deus ou o propósito que Ele tem para a minha vida. Não determina que Deus esqueceu de mim, que Deus fechou os seus olhos, tapou os seus ouvidos, não. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos assegurar, Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Então o que eu quero te dizer nessa noite, eu não sei como você chega nesse 4º dia. Eu não sei, meu irmão, qual é o teu objetivo nessa noite, pastor. Não é o culto onde será derramada uma bênção familiar, esse é o meu objetivo, amém. Esse pode ser o objetivo principal, mas eu quero te perguntar, qual foi o teu objetivo, aquilo que nem a sua esposa sabe, nem o seu esposo sabe, nem o seu pai, nem a sua mãe, mas só você e Deus sabe nessa noite o porquê você está aqui, o motivo da tua oração. Aleluias! E o que eu quero te assegurar nessa noite, Deus irá cumprir a parte dele nesta aliança. E a minha pergunta para mim e para você é se nós estamos dispostos a cumprir a nossa parte nesta aliança. Porque a nossa parte é crer, a nossa parte é confiar, independente da condição que possa estar a sua casa ou a minha casa. É ver tudo como nós estamos vendo, mas manter os nossos olhares aos céus, sabendo que de lá virá o socorro, como o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, o nosso socorro, vem dos céus, vem daquele que criou os céus e da terra, do Deus Criador de todas as coisas. E por que é que eu estou conduzindo nesse momento a mensagem desta forma? É porque essa palavra precisa, no primeiro momento, meu irmão, te dar esperança, independente da tua condição. Essa palavra, ela precisa neste momento renovar as suas forças e a minha força, para que nós possamos
caminhar na presença do Senhor, mesmo vendo tudo desmoronando, mesmo vendo toda a circunstância da nossa casa, mas ainda acreditando naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus falou acerca da minha vida, acerca da minha família, acerca das promessas que Ele tinha para a minha casa. Porque se isso, meu irmão, não te der esperança, nós corremos um grande risco de entrar e sair da igreja, mas não nos relacionarmos com o Senhor da igreja. Você já imaginou isso? Eu entro e saio, e o Senhor da igreja não me conhece. Ele não ouve a minha voz, eu não ouço a voz dele, porque eu não me relaciono com ele. Mas se ele deixar algo, eu pego, mas se ele não deixar, então eu vou embora e acho que não foi o que eu estava esperando. José passa um tempo, meu irmão, de grande sofrimento, de grande aflição. Mas a história, ela vai nos mostrar que é chegado um tempo que José, ele agora está vivendo o propósito de Deus. José, ele tem sobre a vida dele uma autoridade de governo, que não importa a autoridade local, não importa o poder do faraó, José tem o governo de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não importa o tamanho da tua família, não importa a sua condição financeira, a sua cor, a sua raça, não importa. Importa o tamanho do teu Deus. Importa que a autoridade e a presença dele esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela diz que nem em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, comerão qualquer coisa mortífera e ela não vos fará mal. E a palavra, ela diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Agora nós estamos falando da igreja. Agora nós estamos falando de mim, de você. Nós estamos falando daquele que recebeu e tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. José recebe os seus irmãos. Havia uma grande fome. José havia revelado. José é chamado da prisão. E José, ele revela o que estava para acontecer. Faraó olha e ele diz assim: encontraremos outro homem dotado de tal conhecimento, dotado de tal capacidade que possa administrar tudo isso? E José assume o governo. José é considerado no livro de Gênesis, nas passagens que falam sobre a sua história, como o Senhor da terra. Nós estamos falando do mesmo José que começou a trajetória da sua história dentro de uma cisterna. E eu quero fazer um paralelo, meu irmão, é que como é que está começando a tua trajetória, como é que a sua família está. Eu quero te dizer, meu irmão, que o princípio não define como será o fim. Quem define é o Senhor e o propósito que Ele estabeleceu para a sua família e para a minha família. Mas pastor, a minha casa está uma desordem. Não consigo controlar os meus filhos, meu casamento está rachado. Pastor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra. A palavra que está sendo liberada hoje para a minha vida e para a sua vida é que Deus tem um propósito e uma aliança com a família. Foi Deus quem estabeleceu a sua casa, foi Deus quem estabeleceu o seu casamento, foi Deus que determinou a vinda, o dia, a hora de quando os teus filhos, as heranças que nós temos, chegariam nas nossas vidas. Tudo por um propósito. José agora,
é governador. Os seus irmãos descem até o Egito. Nós conhecemos a história. Eu não vou me ater, eu não vou trabalhar todo o detalhe da história, porque nós já conhecemos. Mas eu quero que nós possamos fazer um paralelo diante daquilo que José viveu. José tinha todas as condições ou os elementos para criar, meu irmão, uma rejeição pela sua família. Tinha todos os motivos para rejeitar os seus irmãos. Mas José, meu irmão, conhecia Deus. José sabia quem era Deus, e eu vou aqui conjecturar, porque eu acredito que o que fez José crer na palavra e não murmurar durante toda a sua história de sofrimento no Egito, era ter escutado as histórias do seu pai Jacó, de ter escutado e ter perguntado: pai, por que é que o senhor puxa a perna? Por que é que o senhor tem essa marca na sua coxa? É porque, meu filho, eu lutei com um anjo, eu vi o Senhor face a face e Ele mudou a minha vida. José conhecia quem era o Deus do seu pai e tornou-se também Deus da sua vida. José, meu irmão, ele passa pelo vale, ele passa pela dificuldade, mas Deus não muda para ele. O caráter de Deus permanece o mesmo para José. E às vezes, na primeira dificuldade que nós temos na nossa casa, ou nós abandonamos Deus, ou abandonamos a igreja, ou não queremos mais ir ao culto, ou não queremos mais servir, ou não queremos isso, não queremos mais nada, a gente abandona tudo. E aí a gente fala: eu estou arrebentado, eu estou destruído, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou... Meu irmão, a Bíblia nos assegura que não haverá um outro sacrifício. Jesus não vai morrer de novo, já morreu. A prova de amor já foi dada. José agora governa na terra. José recebe pessoas, caravanas de várias nações, porque José pode ser considerado o pai da logística, um grande administrador, meu irmão, que soube armazenar, que soube viver um tempo de crise, soube viver um tempo de dificuldade, mas guiado pelo Senhor, conseguiu conduzir e construir a sua história, mesmo sendo escravo. Talvez, meu irmão, a tua casa possa estar debaixo de aflição, de crise, de dificuldade, mas se Deus ainda estiver governando na tua casa, meu irmão, eu quero te dizer que esse deserto, ele é passageiro, que esta crise, ela é temporária, que esse choro, ele tem prazo de validade para acabar. Aleluias! Porque o Senhor, ele é fiel. Nada está oculto aos teus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua família, Deus conhece o seu casamento, Deus conhece o seu coração, meu irmão. Ele sabe quem você é no meio dessa multidão. Ele sabe até como é o seu glória a Deus. Ele não se confunde. Ele não se confunde. Na hora que aplauda o Senhor, Ele conhece as suas palmas. Ele sabe a entonação, a batida. Ele conhece, meu irmão. Ele te conhece de uma forma íntima que você nem mesmo se conhece. Nós podemos ter 60, 70, 80, 90 anos, nós não vamos nos conhecer profundamente como Deus nos conhece. Sempre haverá segredos em nós que só Deus sabe. Só Deus sabe o que é o choro, só Deus sabe o que é a angústia, só Deus sabe o que é a aflição. É por isso que quando
Cristo esteve entre nós na terra, a Bíblia diz que quando ele olhou para o povo e ele viu que o povo não tinha direção, a Bíblia diz que ele se comoveu dentro de si, porque ele diz que era um povo que parecia um rebanho, que não tinha pastor, não tinha direção. Sabe o que isso significa, meu irmão? Deus conhece a tua dor, Deus sabe o momento certo de agir e entrar na tua história e mudar a tua sorte. O livro de Hebreus vai dizer que o socorro do Senhor, ele é no tempo oportuno. Ele não é antes, ele não é depois. Deus não segura, meu irmão, a bênção só para ver se você vai ou não vai, não, meu irmão. Ele não faz isso, ele não tem sarcasmo. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso. E o que Ele tem para nós nessa noite é realmente uma transformação de como nós estamos enxergando a nossa casa, de como nós estamos conduzindo a nossa casa, como nós estamos conduzindo a nossa família diante dos pés do Senhor. Se verdadeiramente Deus é o Senhor da nossa família, se verdadeiramente Deus é o Senhor da nossa casa, do nosso casamento. Ah, mas eu sou o varão, eu sou o cabeça. Meu irmão, você pode ser o cabeça, mas o Senhor, Ele é o governo deste casamento. Ele determina e a cabeça obedece e o corpo se movimenta. Não há dois senhores, há um só Senhor. José agora, meu irmão, recebe os seus irmãos. José tem os seus irmãos ali na sua frente. José poderia chamar uma comissão de guardas e falar assim: prende esses caras. Eles me mandaram para uma cisterna, eu cheguei aqui, eu fui preso, eu passei por isso, eu passei pelaquilo. E quantas vezes como família nós não fazemos isso? Nós falamos assim: ah, falei umas verdades para ela, falei umas verdades para ele. Mas meu irmão, eu quero te dizer, a verdade quem tem é só o Senhor. O dono da verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a palavra do Senhor, ela vai nos dar uma direção. Porque agora José, diante dos seus irmãos, no capítulo de número 45, a Bíblia diz que José dá-se a conhecer-se. José se revela. Ele olha para os seus irmãos. Ele lembra-se do sonho. Levou uma vida, meu irmão, de sofrimento, para José viver aquilo que Deus havia revelado. Às vezes teu sofrimento é de 2 anos, 10 anos, 20 anos, e você já não está aguentando, está querendo largar tudo. Está querendo pegar o casamento e jogar tudo para cima. Mas José, meu irmão, foi vivendo no sofrimento que José casou. Foi vivendo como escravo que José teve filhos. Foi lá no Egito, distante da sua família, que José constituiu a sua casa. Foi lá diante do Egito, foi lá como escravo, que José anunciou quem era o Deus de seu pai. Que José mostrou que havia um Deus no céu, que tinha conhecimento de todas as coisas, que revelava o oculto, que revelava o escondido, e que tinha poder também sobre as nações. Aleluias, mas ainda era escravo. Os seus irmãos agora, eu imagino, meu irmão, não tinha onde colocar a cabeça. Eu jogo a túnica, eu me abaixo, eu choro, eu me prostro. A Bíblia diz que o semblante daqueles homens, ele está literalmente caído. Porque talvez eles já haviam acostumado com a notícia e com a história que eles inventaram que José havia morrido. Eles acreditaram na verdade que eles construíram. Aquilo tornou-se uma verdade em Israel. E aí a Bíblia não diz, mas talvez quando questionavam Jacó, cadê José? Cadê o outro filho?
de Raquel, cadê ele? Só vejo Benjamin. Jacó tinha que dizer, ele morreu. Mas como foi? Um animal selvagem o despedaçou. Os seus irmãos até tentaram, mas só trouxeram a túnica cheia de sangue. E eu carrego a minha dor. Eu não sei, meu irmão, a Bíblia não diz isso. Mas certamente a história era essa: José estava morto. Mas quando José dar-se a se conhecer, a palavra do Senhor, ela vai dizer que os seus irmãos caem os seus semblantes. Vem um arrependimento. E o que eu quero dizer nessa noite? É para que nós possamos receber uma bênção sobre as nossas famílias. Precisa haver um arrependimento. Precisa haver uma mudança dentro do nosso coração, que nos leve a desejar que o Senhor venha e mude a nossa história. Porque se eu não reconhecer que precisa de mudança, por que então que eu quero uma bênção? Se na minha concepção está tudo bem. Eu preciso então entender que se não for o Senhor a entrar no meu casamento hoje, se não for o Senhor a entrar na minha casa agora, se não for o Senhor a entrar na vida dos meus filhos agora, eu corro o risco de ter eles ceifados, eu corro o risco do meu casamento rachar, eu corro riscos. Mas se o Senhor entrar hoje na minha casa e a sua bênção me alcançar, a minha casa viverá a prosperidade do Senhor. Os meus filhos, que são heranças de Deus, são bênçãos, são mordomias de Deus na minha vida, também receberão a bênção que será derramada sobre a minha casa, se estenderá sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre as minhas gerações na terra. Mas eu preciso reconhecer Deus como o Senhor da minha família. Quando José, no capítulo de número 45, a palavra do Senhor vai dizer assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó, disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José aos seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. Eles chegaram. Então disse José: vosso irmão a quem vendeste, eu sou José, vosso irmão a quem vendeste para o Egito. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis uns contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Uma vida de sofrimento, meu irmão, para o cumprimento de uma vontade de Deus. Uma vida de desprezo, uma vida de aflição, para o cumprimento de um propósito da parte do Senhor. Aí você pode falar: mas então Deus, Ele é a favor do sofrimento, porque José sofreu. José passou grandes aflições. Mas me mostra o dia que Deus o abandonou. Me mostra o dia em que José acordou e não teve o cumprimento do seu sonho, da revelação do seu sonho de que ele teria sobre ele o governo, por onde ele passasse. E a palavra do Senhor, ela diz que agora José lhe diz assim: não foram vocês que me lançaram na cisterna? Olha o entendimento de um coração tratado
E nessa noite, Deus, antes de derramar a sua bênção, a sua unção sobre as nossas vidas, Deus também quer tratar os nossos corações. De famílias que há anos estão divididas, de irmãos que não se falam, de relacionamentos que foram cortados. José tinha todos os motivos para rejeitar os seus irmãos, mas a Bíblia diz que José fala assim: não se entristeçam não, cheguem aqui. Você imagina como foi esse abraço, meu irmão? Enquanto José se alegrava por vê-los, eles choravam de arrependimento, porque passou um filme na cabeça de cada um deles, vendo agora José vivo e prostrando-se aos pés de José. José, ele vai dizer que foi Deus que havia permitido toda aquela situação. José, ele vai dizer, ele fala assim: olha, Deus me enviou à frente de vocês. Porque quando Deus revelou o sonho para José, Deus já sabia do tempo de fome na terra. Deus já tinha ciência deste tempo. E Deus precisava enviar um representante dele na terra que exercesse governo, para que a geração dos filhos de Abraão, ao qual Deus tinha uma aliança, perpetuasse na terra. Ou seja, da palavra de Deus, ela não volta, não sai uma palavra da boca do Senhor que não seja para o cumprimento da sua vontade, do seu querer. Deus precisava cumprir a sua parte. Deus via todos os irmãos de José no Egito. Deus já enxergava Jacó chegando ao Egito. Aquele encontro que era uma novidade para os irmãos e para a família, para Deus não era. Para Deus era o cumprimento de um propósito. Para Deus era o estabelecimento de uma aliança. Eu vou conjecturar porque isso seria impossível, mas Deus, imagine Deus falando: Abraão, estou eu aqui cumprindo, Abraão. Estou eu aqui estabelecendo na terra que a tua descendência não perecerá na dificuldade, na luta, na aflição. A tua descendência será mantida na terra, aleluias. E se essa palavra, meu irmão, ela se estende sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluias. E a igreja é a descendência pela fé dos filhos de Abraão, dos que creem, dos que receberam Jesus. Se cumpriu na sua vida, se cumpriu na sua casa, se cumpriu no seu casamento, está se cumprindo no seu lar, vai se cumprir na vida dos teus filhos, vai se cumprir na vida dos seus netos, porque o Senhor, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do amanhã, Ele é o Deus Todo-Poderoso. José fala assim: manda o pai descer, e a Bíblia diz que com Jacó 72 almas desceram para o Egito. E a história você conhece. Porque no Egito, meu irmão, Israel começa a se multiplicar. Porque havia um propósito, havia uma aliança. Não importa qual é a tua condição hoje, se você tem aliança com Deus, a partir dele Ele cumpre, porque Ele é fiel, Ele não pode negar a sua palavra. Agora, Israel cresce, se multiplica,
começa a causar incômodo, meu irmão, ao faraó. Nesse momento, a história nós já conhecemos, que vem todo um processo de perseguição, mas havia uma bênção familiar, havia uma bênção sobre a família de Jacó, que não tinha como ela não seguir, poderia mudar as gerações, não tinha como ela perecer na terra, ela seguiria. E ela não seguiria por causa dos homens, não, ela seguiria por causa de Deus. E o que eu quero te dizer, meu irmão, eu tenho 2 filhos. Se hoje eu faltar, se Deus vier a me recolher, meu irmão, a minha maior preocupação é como os meus filhos ficarão com o Senhor. Eles precisam saber quem era o Deus do pai deles, porque na dificuldade, na minha ausência, eles precisam clamar ao Senhor e buscar ao Senhor. Aleluias! E agora, Israel, meu irmão, a terra não pode conter Israel. Faraó não pode conter Israel. E eu quero trazer para você nessa noite: o príncipe deste século não pode conter o avanço da igreja. Deus conta com a sua família para essa obra. Deus conta com a sua vida. Deus conta com você, obreiro, obreira. Deus conta com você que proclamou que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. É com você que Deus conta. Porque não há uma outra instituição presente na terra que possa falar acerca do Deus vivo, que possa revelar Jesus através da palavra e através das obras, que não seja a igreja. Chega um tempo agora para nós encerrarmos. Chega um tempo, já agora, na sucessão de Moisés, Josué está à frente de Israel. E a palavra do Senhor, ela diz: Josué é levantado para o cumprimento de um propósito. Você consegue entender isso? Que você só está aqui para o cumprimento de um propósito? De modo que você não pode em momento algum acreditar que você é abandonado. Acreditar, mas meu pai saiu de casa, eu era novo, eu fui largado, eu fui abandonado, fui rejeitado. Meu irmão, Deus nunca te rejeitou e nunca te abandonou. Porque você nasceu por um propósito. E Deus, Ele vai cumprir este propósito através da sua vida. E agora Josué está organizando ali o povo, organizando as tribos. É interessante, Josué 24, salvo engano, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Josué, ele chama o povo, ele fala da importância do povo abandonar as práticas, abandonar a idolatria, largar toda forma de adoração a entidades, a divindades, porque o tempo que Israel passa no Egito, Israel se contamina. O tempo que Israel passa no deserto, Israel também se contamina com as outras, com as práticas das outras nações. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Nós, enquanto família do Senhor, enquanto servos do Senhor, nós precisamos ser prudentes para não sermos contaminados com as propostas deste mundo, com aquilo que parece que é correto, com aquilo que parece que é certo, com aquilo que parece que pode ser aceito. Ah, neste tempo, neste século, você ainda pensa assim, como você é retrógrado, como você é arcaico, como você é careta. Aí eu me lembro que eu tenho uma aliança, que o meu Deus não muda, que Ele é o Deus de ontem e o Deus de hoje, também sobre a minha vida. Josué agora ele fala para o povo, ele diz assim: olha, vocês
eu não sei, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué primeiro instrui, e depois ele dá uma direção, dizendo qual será a sua conduta, para qual direção ele vai. E nessa noite Deus está nos instruindo, para que nós possamos chegar aos pés dele para receber a bênção sobre as nossas famílias, e recebê-la com entendimento de qual é o propósito desse derramar sobre as nossas cabeças, e qual é, e para que serve, e o que acontecerá a partir deste momento. Deus está marcando a história da sua família e da minha família neste dia, neste tempo, aleluias! Mas aí vai depender, meu irmão, de como é que você chega. Sabe por quê? No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, o verso de número 14, quando Jesus ele ressuscita e ele se apresenta aos discípulos, a primeira coisa que Jesus ele faz, ele lança sobre a face dos discípulos a incredulidade deles. Jesus fala: vocês são incrédulos, porque vocês não creram então em tudo aquilo que eu havia ensinado. Eu disse que era necessário padecer, mas eu também disse que ao terceiro dia eu ressuscitaria, porque a morte não poderia me deter. Mas agora estão os discípulos cabisbaixos, agora estão os discípulos preocupados, sem saber o que fazer, sem esperança do amanhã. Jesus então vem, Jesus então ensina, Jesus vem dar uma direção, e ele agora fala: agora vão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem, e eis que eu estarei convosco, cooperando todos os dias. Essa promessa está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. O Senhor, Ele é o maior cooperador pelo bem da tua casa, pelo bem da tua família, pelo bem do teu casamento. O Senhor é aquele que torce pela sua felicidade. Não dorme, não dorme, não tarda. Não tem os seus olhos fechados, seus ouvidos tapados para a condição da sua família e do teu casamento, não. A Bíblia diz que Ele tem os seus olhos voltados para a face da terra, e Ele te conhece. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar, com a permissão da pastora, a você se colocar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode dar a mão para esse irmão que está aí do teu lado? Mas dê mesmo, dê mesmo. Tem circunstâncias dentro da igreja que às vezes nós olhamos, e aí você vê a família de um, a família de outro, e você vê de repente tem um irmão que está ali sozinho. Às vezes ele vem todos os dias sozinho na igreja, não tem um familiar dele, e ele está todos os dias. Mas eu quero te dizer, é que o Senhor, Ele é o único que tem poder para dar ao órfão uma família. E eu quero te dizer, meu irmão, se você puder olhar para esse irmão que está do teu lado de mãos dadas com você, ele é o teu irmão, aleluia.
Ele pertence à tua família. Ele é aquele que ora por você, ela é aquela que ora por você, meu irmão. Essa é a constituição que Deus estabeleceu na terra. Enquanto a igreja foi encontrada desta forma, as portas do inferno não prevalecerão. Mas se isso for dividido, se isso for rachado, famílias são destruídas, lares são destruídos, casamentos são destruídos. Mas o Senhor nessa noite tem uma unção para a sua casa. O Senhor nessa noite tem uma unção para o seu casamento, tem uma unção para o seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar. Depois eu devolvo a palavra, para que nós possamos então ungir a cada um. Você não vai orar pela sua família não, meu irmão. Ora por esse irmão que está do teu lado. Você não sabe nem como ele chegou aqui. Você não sabe como está o casamento, a casa dele. Na tua pouca fé, ora por ele e apresenta a causa dele. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Papai querido, na Tua presença, e agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor, ó Deus, nos concede. Papai querido, o Senhor nos deu o privilégio de louvar e adorar. O Senhor nos concedeu o privilégio de ofertar e entregar os nossos dízimos na Tua casa. E o Senhor ainda, Papai querido, nos agraciou com a Tua palavra e a presença do Teu Espírito. Papai querido, Senhor, esta é a Tua igreja, esta é a noiva do Teu Filho amado, este é o povo que o Senhor separou, estas são as famílias que o Senhor resgatou. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, derrama a Tua bênção sobre essas famílias, sobre essas casas, no nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alcança casamentos, alcança famílias, alcança filhos, alcança filhas. Deus, tira das drogas, Pai, resgata, Papai querido. Senhor, levanta aquele que está enfermo. Senhor, levanta aquele que está em adultério. Senhor, traz cura, Papai querido, aquele, Senhor, que está cego no seu entendimento. Tira as escamas dos olhos nessa noite. Oh Senhor, e derrama a Tua unção, Papai querido, com óleo, Papai querido, Senhor, ó Deus, aleluias. Oh Papai querido, Senhor, ó Deus, manifesta, Senhor, a Tua graça, e manifesta, Senhor, o Teu poder nessa noite. E nós te agradecemos, e nós te louvamos, e nós te aplaudimos, e nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus da nossa família. Aleluias, aleluias. Aplauda ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. 2, 3, 4, olha Deus, o desenho que eu fiz pra ti.